Olha aí, pessoal, finalmente permitiram que a gente fizesse manifestação, que a gente se reunisse para falar dos nossos objetivos, dos nossos ideais, para mostrar o que a gente quer, para falar do país que a gente quer para a gente falar sobre qual regime que a gente acredita, né? E falar também sobre como é que a gente quer que funcione o país, que os setores do governo funcionem, cada um fazendo a sua função, e não um setor fazendo a função do outro, tomando a função do outro, ou funcionando de forma errada. A gente quer que funcione certo, porque o país já tem leis que são muito boas, a gente tem um sistema administrativo muito bom, que se funcionasse da forma correta, né, que é os três poderes paralelo, mas sem um interferir no outro, convivendo ali com harmonia, né, para tudo funcionar bem, cada um desempenhando apenas a sua função para que tudo flua bem. Então a gente quer que as pessoas que integram, né, as pessoas que fazem parte dos membros que são eleitos para estar lá dentro administrando, que eles cumpram o seu papel, que é apenas fazer, né, aquilo, né, que, que está determinado para ele fazer, que dentro da lei dá permissão, dentro das quatro linhas da Constituição. Então as pessoas que estavam com medo de sair na rua, com medo de ser perseguidas, com medo de ser barradas, pessoas que são proibidas de falar, de se expressar, sem ter liberdade de expressão, sem poder se manifestar, sem poder fazer esse tipo de coisa. A gente tem as leis que nos permitem fazer greve, fazer falas, expressar, falar daquilo que a gente acredita, né? E aí tem uma força que quer barrar tudo isso, que quer impedir que as pessoas se manifestem nas redes sociais, que as pessoas busquem as informações certas, que as pessoas se expressem, que as pessoas falem daquilo que ela pensa, daquilo que eles querem para o país. A gente vê uma força contrária poderosa querendo nos impedir, né, de se manifestar. Quando as pessoas se manifestam junto de uma instituição, ali na frente de prédios, na frente de um quartel, na frente de algum espaço, a gente está se manifestando para exigir que eles cumpram, né, com aquelas leis, que, né, cumpram com o seu papel real para o qual eles foram colocados lá. Porque a gente quer que aquela instituição funcione bem para que o país funcione bem. Porque basta fazer o simples, que é para fazer que tudo funciona bem, e aí os benefícios vêm para toda a sociedade. Então, quando a gente se manifesta, não é que a gente quer tomar o lugar, a administração, fazer justiça com as próprias mãos, fazer governar por a gente mesmo, desocupar as cadeiras lá, expulsar eles e tomar o lugar. Não, a gente está cobrando para que eles funcionem muito bem, porque quem está lá são eles, então é a vez deles governar, e eles estão lá para fazer a vontade de todo mundo, do povo, para cumprir aquilo que a sociedade precisa, exige, e aquela instituição só existe, aquele emprego e aquele cargo dele lá só existe porque existe a população que trabalha, porque existem os trabalhadores, porque existe a produção, porque existem as riquezas, e essas riquezas de um país, elas têm que ser administradas, e para ser administrada precisa de um Estado, de um governo, e para o governo precisa de administradores. Então a gente escolheu alguns administradores, o povo escolheu, e colocou alguns para ficar cuidando lá. Então aquelas pessoas lá, a função deles é trabalhar a serviço da vontade do povo, que é o patrão daquelas pessoas. Então a gente está apenas se manifestando para exigir isso, que eles trabalhem bem, assim como o patrão tem as suas leis internas ali na sua empresa, tem o seu regulamento para ser seguido. A gente também tem como sociedade, que a gente vai moldando ao longo do tempo, a gente vai criando novas leis, a gente vai ajustando para que tudo funcione muito bem. E aí, das leis que já foram criadas, quando tem alguém burlando, quando tem alguém que não está cumprindo aquelas leis, a gente vai lá para exigir que elas sejam cumpridas para tudo funcionar bem. Então, quando a gente reúne essa manifestação aí, que foi gigantesca, que mostrou a quantidade de pessoas que está junto, né, querendo falar desses novos ideais, porque a gente tem um regime que já governou o país por muito tempo e que já teve a oportunidade de transformar o nosso país num país melhor, porque o país tem potencial de crescimento, de dar uma qualidade de vida melhor para a população, e não conseguiu.
Então a gente quer a oportunidade também da gente falar dos nossos ideais, da nossa forma de governar, do nosso regime, do que a gente quer para o país, e demonstrar que a gente está junto, que a gente é um numeroso, né? E que a gente está crescendo nesses ideais. A população que entendeu que é melhor um regime parecido com a Suíça, né, de governar o país, do que um regime parecido com os regimes praticados e empregados na Venezuela e em Cuba, a gente está cada vez mais percebendo que a gente quer isso para o nosso país. E aí a gente está apenas querendo falar sobre isso, que a gente tem que ter uma oportunidade de todas as pessoas trabalhando, conduzindo, a classe dos trabalhadores, de todas as pessoas, dos empresários, construir um país melhor com o trabalho. E para isso, com liberdade. Então a gente só está querendo falar disso, de liberdade, de que seja permitido, de que as leis funcionem para que a gente construa esse país que a gente quer. E aí, as manifestações que a gente fazia, tinha alguém com interesse de impor medo sobre a população para que elas não se reunissem, não falassem desses ideais. Mas a gente se reuniu para falar para o mundo o que a gente quer, né, o que a gente está exigindo, o que está sendo negado para a população, né, como estão conduzindo o nosso país, alguns setores do governo, mostrar como é que eles estão conduzindo o nosso país, para que assim eles passem a governar melhor, a fazer apenas o correto. Ali existia apenas pessoas que não são baderneiras, pessoas que querem oportunidade de transformar suas ideias em um projeto, de empreender, de produzir, de trabalhar, de arrumar um emprego, de ver o seu país ofertando mais portas de emprego. A gente quer apenas isso. E para isso, é a menor interferência possível do governo na sociedade. A gente quer um governo liberal, um Estado mínimo, limitado. É isso, todas aquelas pessoas querem isso porque sabem que é isso quem vai dar a oportunidade para que sejam geradas as riquezas, os empregos, a produção, a concorrência, os preços baixos, vem da liberdade. A gente não quer um governo controlador, concentrador, como é o de Cuba e de Venezuela, que regula tudo, que regula a mídia, a internet, que quer regular as igrejas, que quer pôr lei em todas as coisas para controlar e governar apenas de acordo com o seu pensamento, com o pensamento de quem está lá administrando. A gente quer a liberdade das pessoas para decidir o rumo do nosso país a cada dia. Então, essa manifestação foi para isso. A gente juntou muitas pessoas, porque existem muitas pessoas que estão encontrando mais transparência na política, que estão encontrando mais informações, que estão vendo realmente como as coisas acontecem, como é que nosso país é administrado, porque isso, durante muito tempo, nos foi negado, e agora está mais claro, mais transparente, a gente está acompanhando, está entendendo. E aí, por isso que muitos que governavam nosso país com aquela velha forma de governar, né, manipulando a população, eles querem banir as redes sociais, querem criar leis onde eles controlam e diz o que vai ser permitido ou não. Então, a gente não quer isso, a gente quer a liberdade. A gente não quer que as informações venham de uma única rede de comunicação poderosa, uma rede de comunicação que alcança o país todo, porque se ela cair na mão de alguém com má intenção, e alguém pagar, e alguém comprar a boca dessa rede de comunicação, vai fazer com que esse canal produza apenas aquilo que eles querem que a população tenha acesso, e aí eles podem manipular a população, pode falar aquilo que eles querem que seja ouvido, e pode camuflar, esconder aquilo que eles querem que seja escondido. Nós estamos vivendo os novos tempos, com mais transparência, e quem está tendo esses acessos às informações está entendendo o que é melhor para o país, está cada vez mais consciente, está cada vez mais se interessando, querendo participar, porque quer um país melhor, porque quer que as pessoas que entram para administrar se envolvam com as necessidades do país, em busca daquilo que é melhor para todo mundo, para o país, para funcionar bem e dar os resultados para a população. E a gente vê claramente, cada vez mais, quem apenas se preocupa em se manter no poder, em garantir o seu lugar lá, porque lá
tem salários bons, então as pessoas muitas vezes entram para fazer isso e para fazer um jogo político entre eles lá dentro para fazer acordos. Isso sempre existiu e a gente quer que isso acabe aos poucos. E essa massa da população crescente, consciente, é quem vai é, é quem vai fazer essa limpeza. Por isso que tem pessoas que têm medo da população se juntar, que querem proibir da população se juntar para falar dos seus ideais, porque sabe que a população, o povo consciente, o povo é quem tem o maior poder nas mãos, né, quando eles decidem fazer alguma coisa, porque tudo nasce deles. Todas as coisas vêm de forma secundária. Primeiro vem o povo trabalha, constrói, depois é que vem o governo para administrar aquelas riquezas. Então a gente nota claramente quem quer perseguir essas pessoas que estão se tornando conscientes, quem quer barrar, quem quer tapar os ouvidos para que elas não ouçam, quem quer bloquear os meios de comunicação aos quais elas estão tendo acesso, as fontes que vão em busca das informações, porque as informações muitas vezes é negada para a população. E essas pessoas que controlam, que comandam, que querem dominar a população, eles são contrários, eles querem perseguir aquelas pessoas que alertam as outras, que acordam as outras, que informam, né, o que devemos fazer, como devemos se comportar para ter um país melhor. E para termos um país melhor, passa pela limpeza, pela eliminação, pela expulsão ou pelo bloqueio daqueles que querem apenas sugar o nosso país e os nossos recursos. E aí quem suga o nosso país, quem está ali apenas para se beneficiar e não pensa na sociedade, eles têm medo, eles querem banir essas pessoas, eles querem afugentar, causar medo para que elas não se manifestem, querem continuar fazendo aquilo que eles sempre fizeram. E cada vez mais isso fica mais claro, as pessoas estão entendendo isso, e aí foi mais uma forma da gente ver que a gente está forte, está crescendo, e cada vez mais eles estão com medo de tudo isso. A perseguição vai aumentar, eles vão querer fazer as coisas cada vez mais do jeito deles, bloqueando, controlando, impedindo, criando narrativa, perseguindo pessoas. Mas a gente sabe que é hora da gente governar o país de um jeito diferente, porque já demonstrou-se que as formas mais parecidas com os governos de Venezuela, de Cuba, não dá certo. Então a gente quer um governo parecido com a Suíça, com mais liberdade, com os Estados Unidos. E a gente está se juntando em torno daqueles que querem administrar dessa forma, daqueles que prezam por esses regimes, né, novos, por esse regime que não teve ainda a oportunidade de ser empregado aqui no nosso país por um tempo suficiente a ponto de dar os resultados. Para a gente ter um país diferente, para ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes, que dá oportunidade a formas diferentes de governar, a administradores que querem regimes diferentes desses regimes concentradores, controladores, onde o governo é quem faz tudo. Muitas pessoas estão acostumadas a achar que o governo é quem tem que remediar tudo, que o governo é o médico da sociedade, que o governo é quem tem que restaurar, que construir tudo, mas os países comunistas têm mostrado que não é dessa forma, que não dá certo, porque eles não conseguem fazer isso, não conseguem dar emprego, não conseguem dar segurança, não conseguem dar oportunidade para as pessoas, né, para a população, né, construir as riquezas nos países em que foi empregado esse regime. Mas os regimes liberais é quem tem produzido bons efeitos. Os estados, os países, os governos, onde quem constrói a riqueza, quem administra, a sua maior parte é a população, é o setor privado, são as pessoas físicas e jurídicas, são as pessoas que criam a riqueza e elas mesmas administram, dependendo o mínimo ali do governo. Eles produzem resultados melhor para eles, para toda a sociedade, inclusive para o governo, pois os governos arrecadam mais também nesses países. Porque muitas vezes o interesse de quem quer um Estado grande, de quem quer um Estado comunista, socialista, dono de todas as empresas, que manda em tudo, que controla tudo, o interesse é porque a administração vai estar na mão deles ali e eles vão controlar
e dali eles tiram um bolo, tiram a maior fatia, uma parte para eles, e controla a população como bem quer. Já de forma liberal, onde o setor privado tem a liberdade econômica, onde o regime é liberal, a própria população constrói resultado na vida delas, elas mesmas empreendem, elas mesmas decidem o que fazer da vida, como administrar, o que fazer. Elas mesmas se esforçam porque elas têm o resultado, o resultado vai todo para boa parte vai para a mão delas e o governo não abocanha aquela produção que eles produziram, então eles têm a oportunidade de dar continuidade a essa produção. Quando existe um governo pesado, socialista, comunista, que vai abocanhando boa parte dos resultados, né, de uma produção, vai travando essa produção e as pessoas fecham as empresas, as pessoas param, desempregam, e é ruim para todo mundo. Então as pessoas estão cada vez mais percebendo isso, querem experimentar isso, e é por isso que os que não querem estão perseguindo, não querem permitir que haja o direito de fala do outro lado, não querem permitir a liberdade de expressão das pessoas, não querem a liberdade, né, para todos. Uma das coisas que a gente quer é que as leis elas tratem todas as pessoas da sociedade de forma igual, e não que as leis sirvam de uma forma para algumas pessoas e para outras elas sirvam ou se comportem de outra forma. Então a gente quer que todas as pessoas da sociedade sejam tratadas pelas mesmas leis, da mesma forma, né? E ali a gente vai perceber que está havendo uma liberdade. Mas quando pessoas que estão acreditando em um lado, em, em, em um grupo de ideais, em um regime, são tratados de uma forma e outros são tratados de outra, são perseguidos, a gente, né? Quando uns são perseguidos e outros são beneficiados pelas leis, pelo sistema, pelas instituições, a gente vê que não está sendo bem administrado o nosso país e é por isso que a gente se manifesta.